Bem, Harris, sempre que os cristãos se tornam históricos, a esquerda fica histérica. Os fatos estão do nosso lado. A América foi fundada como uma nação cristã. Não estamos dizendo que todos sejam cristãos ou que outras religiões não sejam bem-vindas. Mas os fundamentos de nossa nação são baseados nos princípios judaico-cristãos. Penso no primeiro presidente da Suprema Corte. Ele disse: nesta nação cristã, Deus nos deu o privilégio de escolher nossos líderes. Durante os anos 1800, a Suprema Corte falou repetidamente sobre a América como uma nação cristã. A América já está rededicada a Deus. Começam agora os próximos 250 anos da América. Seja bem-vindo a esta atualização profética. Ficamos alguns dias sem vídeos no canal. Estamos empenhados no grande impacto do Moçambique, o grande evangelismo, e também não me encontro muito bem de saúde. Orem por mim para que eu possa melhorar. Vamos então compartilhar com os irmãos os recentes eventos, ou seja, os eventos que tiveram lugar ontem em Washington, D.C., o grande evento de rededicação da nação a Deus. E eu quero apresentar um pouco de tudo aquilo que aconteceu, pela graça de Deus. Não vou poder mostrar tudo no mesmo vídeo, na mesma atualização. Vou fazer pequenos vídeos compartilhando um pouco daquilo que aconteceu lá. E desta vez, nós vamos ver as palavras do Dr. Robert Jeffress, o grande pastor da grande igreja batista de Dallas. Ele vai falar algumas coisas que nos deixam um pouco pensativos. Mas antes disto, compartilho com os irmãos algumas informações. Vejam aqui. O evento Rededicar 250 leva a administração Trump ao National Mall para uma cerimônia de oração. Isto, em primeiro lugar, tem que ficar claro que esta não foi uma cerimônia política. Não foi um comício político. Foi uma cerimônia religiosa. Uma cerimônia de oração. O próprio palco que foi montado espelha isto. Existia lá uma cruz cristã. Portanto, não foi um evento religioso apenas, mas sim um evento cristão. Vejam só. O encontro de oração que durou o dia todo contou com a presença de líderes religiosos e figuras políticas, incluindo o próprio presidente Donald Trump, que defenderam valores cristãos. Esse homem, que é estudioso da Bíblia e colaborador do aplicativo Hallow, disse a esse site de notícias que o evento marca um novo capítulo para muitos americanos em busca de esperança. Sim, e de fato não é só ele que diz isto. A própria Heritage Foundation já traçou um plano para os próximos 250 anos da América. Vejam aqui. Rededicar 250, celebrando o patrimônio religioso dos Estados Unidos da América. Fica claro, mais uma vez digo, que este não foi um evento político, um evento religioso reunindo políticos, à semelhança do que aconteceu na planície de Dura, em Daniel, capítulo 3. Vamos escutar o Dr. Robert Jeffress, pastor batista. Ele foi um dos palestrantes deste evento e durante seu discurso ele promoveu a ideologia nacionalista cristã como parte do esforço para rededicar a América. Escutem aqui e eu vou dar algumas considerações sobre o que ele diz. Como meu amigo Gray Bauer observa, esses líderes que amavam nosso país e amavam o nosso Deus seriam chamados hoje de nacionalistas cristãos. E este é um título que eles teriam abraçado com alegria. Aliás, se ser um nacionalista cristão significa amar Jesus Cristo e amar a América, então contem comigo. 250 anos depois, estamos aqui para cumprir essa visão. O nosso grande presidente, o presidente Donald Trump, planejou um ano de celebração. Teremos momentos de esportes
momentos de apresentações, pompa e desfiles. Ninguém consegue organizar uma celebração melhor do que o presidente Trump. Mas o presidente Trump também acreditou sabiamente que essa celebração deveria começar com aqueles atos sagrados de devoção ao Todo-Poderoso. E é por isso que foi ele quem nos reuniu hoje para rededicar nossas vidas a Deus. O presidente acredita que precisamos de Deus. Você e eu acreditamos que precisamos de Deus individualmente e também como nação. Senhor, envia um reavivamento. Senhor, envia um reavivamento. Senhor, envia um reavivamento. Este é o clamor pelo reavivamento nacional, pelo reavivamento da América. Ele diz que ninguém há, como o presidente Donald Trump, capaz de organizar um programa destes. Isto é muito interessante. Como estes pastores, influentes pastores americanos, de igrejas principais da América. A Igreja Batista é uma das principais igrejas da América. Como eles estão bajulando, como eles estão a promover a política, como eles estão a promover os poderes políticos. Sabem por quê? Porque esperam dos poderes políticos também uma promoção de seus ideais, de seus valores. Agora, ele diz que os fundadores da América seriam chamados hoje de nacionalistas cristãos. Agora, deixe-me vos dizer que amar a Jesus, amar a nação, como ele diz, não é necessariamente ser um nacionalista cristão. Em outras palavras, ser um nacionalista cristão não significa amar a nação e amar o país, de acordo com aquilo que este mesmo movimento nacionalista cristão nos diz. Irmãos, qual é o grande perigo do nacionalismo cristão que ele aqui exalta? Se ser nacionalista significa amar a nação, amar a Jesus, então conte-me entre eles, é o que diz o pastor. Mas qual é o real perigo? Por que nós achamos assim o nacionalismo cristão tão perigoso? Por quê? Porque quando o cristianismo procura fundir-se com o poder do Estado e usar a autoridade civil para favorecer ou impor uma ideologia cristã, aí começa o grande perigo. E é exatamente isto que o movimento nacionalista cristão já começou a fazer. Lembram deste vídeo? Deste pastor presbiteriano americano? O que ele falou no púlpito? O que ele falou no altar, onde devia se pregar a palavra de Deus? Escutem aqui, meus irmãos. Esta é a ideologia nacionalista cristã. Escutem aqui. Não devemos piscar, não devemos hesitar em dizer às pessoas, não porque sejamos tão sábios, não porque criamos as regras do mundo. Nós não criamos. Nós nos submetemos humildemente a como Deus fez as regras do mundo e dizemos que é assim que devemos organizar a vida em conjunto. E francamente, sim, nós vamos impor isso a você. Se você não gosta, sinto muito, mas isso é bom, correto e justo se estiver alinhado com os padrões de Deus. E eu vou impor minha moralidade a você, na medida em que nossa moralidade é a moralidade de Deus. E você deve sempre se verificar. Eu acredito no que Deus acredita, estou defendendo o que Deus diz que é bom. E se for, então você deveria ter coragem de dizer, é assim que vamos administrar nossa cidade, é assim que vamos administrar nosso condado, é assim que vamos administrar nosso estado, e é assim que devemos administrar os Estados Unidos da América, legislando a moralidade que podemos encontrar na Bíblia. Esta é a ideologia nacionalista cristã. Vamos impor a moralidade baseada na Bíblia. É o que eles pregam. É por isso que eu não acredito que o nacionalismo cristão é algo bonito. Eles agora invocam os pais fundadores, dizendo, se os pais fundadores da América estivessem vivos hoje, eles seriam chamados nacionalistas cristãos. Mas não, isto não é verdade. Porque o nacionalismo cristão
que é invocado hoje, a ideologia nacionalista cristã, é uma ideologia perigosa para a nação americana. Escutem aqui mais uma vez. Quero dizer, meu objetivo é restaurar a América, a nossa herança judaico-cristã e restabelecer uma cultura baseada na Bíblia. Esse é o meu objetivo. Não existe tal coisa de separação entre igreja e Estado. A primeira emenda é manter o Estado fora da igreja. Eu acredito que a separação entre igreja e Estado não era para o Estado e não era para a igreja. Não se envolver no Estado era para manter o Estado fora da igreja. Jesus estava envolvido na política e a Bíblia está completamente envolvida na política. Você tem o rei David, que estava na política. Daniel, o profeta, era mais governador do que profeta. Ele era mais governador e era uma figura política. Neemias, aquele que reconstruiu os muros quebrados de Israel, estava sendo uma figura muito política em seu tempo. E aqui está outra coisa, Jesus Cristo, o Messias, que vai voltar a esta terra por 1000 anos e reinar nesta terra por 1000 anos, é uma figura política e o governo estará em seu ombro. Meus irmãos, esta é a ideologia nacionalista cristã. Unir Jesus com a política. Preparar o caminho para Jesus, que vai voltar e reinar durante 1000 anos aqui na terra. É isto que eles pregam. E, portanto, já começaram a se preparar. Escutem, meus irmãos, que quando este Robert Jeffress diz que se ser nacionalista cristão significa amar a Jesus e amar a nação, contem-me entre eles. Parece algo tão bonito, mas não é. Quero vos mostrar agora mais um vídeo deste nacionalista cristão. O que ele diz aqui, meus irmãos? Escutem muito bem. Acho que, para evitar um conflito civil real, que acredito que estarmos a ver os primeiros sinais e prenúncio disso, é necessário unir-nos mais estreitamente. Nós, enquanto movimento nacionalista populista, enquanto movimento MAGA, precisamos de fazer coisas como lutar nas batalhas de redefinição de distritos eleitorais. É por isso que estive no Texas. Precisamos de colocar a Câmara dos Representantes numa situação que seja permanentemente defensável pelo movimento MAGA, certo? Portanto, é um mecanismo de bloqueio. E como eu disse, você age com uma estratégia maximalista, com um sentido de urgência, e toma posse das instituições. E é isso que estamos a fazer agora. Este é o movimento nacionalista cristão. Colocar a Câmara dos Representantes a seu favor para votar leis de acordo com a sua ideologia. Vamos continuar escutando. Bem, ele vai obter um terceiro mandato. Portanto, Trump vai ser o presidente em 2028. E as pessoas só têm de se habituar a isso. E então, a 12ª emenda? Existem muitas alternativas diferentes. No momento apropriado, vamos explicar qual é o plano. Mas há um plano e o presidente Trump será o presidente em 2028. Tínhamos probabilidades mais longas em 2016 e probabilidades mais longas em 2024 do que temos em 2028. E o presidente Trump será o presidente dos Estados Unidos. E o país precisa dele como presidente dos Estados Unidos. Temos de terminar o que começamos. E a forma como terminamos, através do Trump. Trump é como um veículo. Eu sei que isto vai deixar alguns loucos, mas ele é um veículo da providência divina. Ele é um instrumento. Ele é muito imperfeito, não é eclesiástico, não é particularmente religioso, mas ele é um instrumento da vontade divina. E podem ver isto pela forma como ele conseguiu concretizar isto. Precisamos dele pelo menos mais um mandato, certo? Ele conseguirá isso em 2028. Meus amados irmãos, uma batalha tremenda vai acontecer nos Estados Unidos da América. Porque o movimento nacionalista cristão, que este pastor Batista elogia e diz que é maravilhoso, que os pais fundadores também eram nacionalistas cristãos, eles querem tramar. É aí que este movimento nacionalista cristão contradiz os ensinamentos de Jesus Cristo, que distorce o Evangelho de Jesus Cristo. Ora, nós lemos em João capítulo 18, verso 36, Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui.
Se o reino de Cristo fosse neste mundo, os seus discípulos lutariam para entregar o poder a Jesus. Mas Jesus recusou. E ele disse, o meu reino não é daqui. Mas hoje estamos vendo nacionalistas cristãos, pastores protestantes americanos, líderes influentes unidos a Roma neste contexto para trazer o poder a Jesus Cristo. Isto é bíblico, meus irmãos? Quando Jesus Cristo queria ser coroado como rei, ele teve que se afastar do povo que queria fazer isto. Vejam aqui, João capítulo 6, verso 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir e arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Meus irmãos, o que está acontecendo na América não se trata de nenhum reavivamento. Trata-se sim da formação da imagem da besta. E esta imagem da besta, esta propaganda toda de favorecer uma certa religião, vai fazer com que as minorias religiosas sejam objeto de quê? De intolerância e perseguição. Vejam aqui o grande conflito. Os fundadores da nação procuraram sabiamente prevenir o emprego do poder secular por parte da igreja, com seu inevitável resultado: intolerância e perseguição. Eu faço uma pergunta para os irmãos. Não estamos vendo agora, diante dos nossos olhos, a igreja protestante americana exercendo o poder? Sim ou não? A Magna Carta estipula que o Congresso não fará lei quanto a oficializar alguma religião ou a proibir o seu livre exercício. É claro que eles dizem, nós não proibimos as outras religiões de cultuar na América, mas estão oficializando uma religião, a religião cristã. Estão oficializando Cristo. Estão legislando Cristo. Isto não é bíblico, meu irmão. Isto não é bíblico, pastor Jeffress. Este é um movimento que está acontecendo agora na América. Eu voltarei daqui a pouco para mostrar mais pronunciamentos de grandes homens de fé da América em relação aos 250 anos de rededicação da nação. Até a próxima.